Boa noite, bem-vindos a mais uma live que eu vou fazer com a querida Paty Pimentel sobre fluir na vida, nesse caso fluir nos relacionamentos. Quais são as regras para a gente ter mais fluidez, para a gente ter mais equilíbrio nas relações, para a gente sofrer menos, para a gente poder amar e ser amado, né? Então é isso, a gente vai conversar hoje. A Paty já chegou, deixa eu colocar ela aqui na live. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Oi, Paty! Oi, Gi! Ai, que delícia estar aqui nesse fim de tarde, falar sobre fluidez nos relacionamentos. Sim, muito bom. Hoje, quando você me chamou para falar, né, Paty, que tal falarmos de relacionamento? Eu senti que é um tema assim que sempre é muito bem-vindo, porque rege a nossa vida, não? Sim, sim. E a gente está sempre batendo no muro, na parede, né? Nesse tema. A gente sabe de tanta coisa e na hora H a gente acaba esquecendo. Então, como é importante, acho que para todos nós, para mim, para você, para todos que estão aí nos escutando, relembrar o que é importante nesse tema, como a gente pode fluir, né? Nessa questão. Sim, sim, com certeza. E, e hoje também eu estava pensando, quando a gente fala de leveza, né, Gi, e aí veio esse sentimento do relacionamento. Eu parei para me ouvir, sabe? Para sentir como é que eu estou com relação aos meus relacionamentos, principalmente os mais próximos, né? E perceber que eu tenho uma certa dificuldade, muitas vezes, por exemplo, de pedir ajuda, de querer fazer tudo, né? E conectando com a leveza, o quanto dividir algo, pedir ajuda em algo, deixa a gente mais leve, né? Tira um peso da gente, né? Então essa foi minha reflexão pessoal do dia de hoje. Com certeza, sabe, Paty? Eu acho que tem muitas coisas aí nessa equação, né, de fluidez no relacionamento. Eu acho que sim, eu acho que pedir, falar. Hoje eu escrevi sobre isso, né? O quanto que a gente guarda ali dentro da gente e o outro não sabe o que está ali dentro, e a gente muitas vezes assume que a pessoa saiba ou a gente acha que a pessoa já entende a profundidade daquilo que a gente está sentindo. Então, expressar é muito importante. Mas uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás e que foi fundamental para mim, especialmente na relação a dois, na relação amorosa, é sempre falar do meu ponto de vista, do que eu tô sentindo, né? Porque eu tinha uma mania, como muita gente tem, né? No meio da raiva, da mágoa, da confusão, dos conflitos que surgem, eu tinha mania de apontar, né? Então, você fez isso, você fez aquilo. E isso nunca trazia um diálogo aberto, não trazia um diálogo amoroso. Então, uma vez foi até meu irmão que falou isso há muitos anos atrás, né? Meu irmão é psicólogo e na época ele falou: olha, fala sempre de como você se sente. Então, eu me sinto assim com essa atitude sua. Porque é bem diferente de eu dizer eu me sinto, talvez, não vista por essa atitude, do que eu falar você não me vê. Porque Sim, em uma, né, eu trago uma acusação. E em outra, eu trago algo que é meu, que só eu sei, né? sim. E quando você diz do ponto de vista do outro, às vezes o outro se surpreende, porque na visão dele, ele está nos vendo. Só que talvez a forma como ele está se comunicando não seja a forma que eu espero, que eu tenho uma certa expectativa. Então, com certeza, este olhar muda tudo. A Hum. gente abre espaço, né?
Sim, a gente abre um espaço para uma escuta consciente, para uma fala consciente, mais respeitosa. Mas assim, eu acho que, claro, vou puxar aqui para o meu lado, a sardinha para o meu lado do olhar sistêmico, né? Uhum. Para mim, a grande chave o equilíbrio de troca, né? A balança Sim. equilibrada em qualquer relacionamento. E o que que isso quer dizer, né? E quando você traz assim, eu falar, eu me expressar, eu pedir, é uma das formas de eu equilibrar, porque o que acontece? Às vezes eu dou demais, às vezes eu recebo demais, e eu percebo isso, eu me sinto credora, mas o outro não está percebendo isso. E quando eu posso falar, olha, eu me sinto assim, eu me sinto nessa relação dessa forma, ou eu preciso de tal coisa, tudo vai ficando mais claro, mesmo porque cada um expressa o amor de uma forma, né? Existe o livro das 5 linguagens do amor, que eu acho muito interessante, quer dizer, para alguns verbalmente é a expressão do meu amor, para outros é o toque, para outros são gestos, né? Então, assim, muitas vezes eu acho que eu estou expressando o meu amor, mas o outro não está recebendo assim. Muitas vezes eu acho que eu estou dando demais e o outro de menos, mas eu não estou enxergando que aquilo que o outro está me dando é o que ele consegue e para ele está dando demais. Então, dito isso, que é muito importante, eu também acho importante trazer que existe um core, né? Existe algo ali no centro que são coisas das quais eu não consigo abrir mão. Eu cedo em muitas outras, mas existe ali aquilo que, para mim, na relação a dois, é fundamental, que aquilo faz parte intrínseca do meu ser, da minha alma, do caminho pelo qual a minha alma está nesse crescimento. E que se eu abro mão disso, dessa pequena porção, eu já não sou eu e eu já passei por cima de mim. Então, eu acho que é esse equilíbrio entre o dar e o receber, o equilíbrio de troca, mas também do autoconhecimento profundo, de eu saber o que, que é que eu não consigo, que é muito importante, que sem isso eu já não sou eu, né? Sim, é como se fosse um valor, né? Falando de aquilo que a gente abre mão ou não abre mão. É um valor que está intrínseco, e quando eu abro mão deste valor, eu sinto que eu estou, é como se eu estivesse me ferindo, inclusive. Sim, Muitas vezes a gente nem percebe conscientemente, que a gente sim. também vai falar um pouco sobre isso, mas eu sinto em mim que aquilo é muito pesado para mim. É quase É, como uma traição de mim mesmo, né? Então, assim, sim, eu abri mão de parte importante da minha alma, né? Eu acho que é uma sim, sensação assim. sim, E é diferente, né? Daquelas pequenas coisinhas que a gente às vezes não quer abrir mão por birra, ou por um jogo de poder, ou por várias outras questões, por enredamentos, né? Que eu vejo minha mãe, minha avó sempre repetirem, nunca faça isso, nunca faça aquilo, são as crenças. Mas a gente sim, sabe a diferença entre esses cenários, essas situações que a gente pode sim trabalhar e pode sim ceder num diálogo amoroso e respeitoso, num diálogo equilibrado entre o dar e receber, mas aquilo que você acabou de dizer, aquilo que é aquele valor, é aquela parte de mim que sem ela eu não sou eu. Então aquilo ali eu preciso realmente. E como é importante dizer, e como é importante falar, olha, sim. isso aqui faz parte lá do meu coração e nesse momento não é algo que eu consiga abrir mão. E eu acho que quando a gente coloca isso muito claro, o outro percebe a grandeza daquilo pra gente. Sim, e o desafio, Gia, aí, quando você fala do olhar sistêmico, eu vou falar do olhar do autoconhecimento de forma geral, que eu recebo muito aqui, que muitas vezes nós não sabemos o que é inegociável para a gente. A nossa alma, ela reconhece através deste sentimento que a gente tem e às vezes não sabe nomear. Então a gente fica incomodado, a gente fica às vezes com várias emoções que a gente às vezes não consegue nem dar nome.
Então a importância da gente fazer este processo do seu autoconhecimento, que é a base, na minha visão, para tudo na vida. Porque você vai, através disso, começar a entender por que eu sinto isso, o que me traz isso, por que a pessoa disse isso e eu fiquei tão incomodada, eu fiquei tão irritada. E então, para você dar essa abertura, é importante que primeiro a gente reconheça qual é a emoção que a gente está sentindo, por que isso está nos deixando assim. E esse caminho é um caminho de olhar para si, né? De entrar para si. Sim, sim, com certeza. É exatamente isso que você traz. Para que eu possa saber o que é em mim, a parte profunda que eu não posso abrir mão sem deixar de ser eu mesma, eu preciso me conhecer muito bem. E geralmente a gente não se conhece muito bem, até por conta da correria, da rotina, dos papéis que a gente exerce, porque são muitos, todos nós temos muitos papéis, filha, esposa, no trabalho, mãe, e a Amiga! gente é amiga, e a gente está tentando equilibrar tudo isso. E às vezes parece até para muitas pessoas, e em algum momento já apareceu para mim, egoísmo da minha parte, tirar aquele tempo para mim, porque eu digo depois, depois, depois. E o quanto que isso vai destruindo relacionamentos. Eu atendo muitas pessoas, Paty, especialmente com problemas no casamento, que chegam e dizem não consigo mais, não quero mais. E quando a gente vai olhar, assim, eu diria que 90% dos casos, a pessoa, na verdade, ela está com uma questão tão grande consigo mesma, em função de muitas outras questões com os pais, com os irmãos, com o trabalho, com o propósito de vida, com missão, enfim, de vários tipos de possibilidades de conflitos internos. E ela não consegue, claro, fluir nesse relacionamento a dois. E aí eu sempre trago esse alerta. Vamos primeiro olhar quais são as questões que você está carregando, o que está aí na sua mochila que está pesando, antes de você abrir mão de um relacionamento que talvez lá na frente você se arrependa. Então, é exatamente isso que você trouxe. Eu acho que em todas as relações a gente precisa sim se autoconhecer, porque é certo que nós precisamos honrar nossos pais, nós precisamos respeitá-los, nós precisamos da força e da conexão com eles, com certeza, mas nós precisamos também entender o que vem deles que eu quero levar adiante e o que vem deles que eu quero me despedir porque não faz parte daquilo que eu sou hoje em dia. E é exatamente isso que você traz, porque se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, o que a minha alma quer, para onde ela quer ir, como eu posso me despedir de certas crenças e padrões repetitivos, né? Então, é o Sim, primeiro passo, é o que você disse, é o primeiro passo. sim. Até porque, né, Gi, muitas vezes a gente vai para esses processos, né, que são lindíssimos, de uma constelação, onde a gente vai se abrir ali para enxergar, né, o que vem na nossa história. Mas se a gente, a partir deste lugar, a gente não assumir novas posturas e novos comportamentos, a gente vai ter a sensação de que aquilo foi em vão, né? Exato. Eu acho que qualquer tipo de terapia, trabalho, qualquer coisa que a gente faça, qualquer caminho, que a gente tenha aquele uau, sabe aquele momento? Entendi, era isso, Sim, compreendi algo a meu respeito. Mas eu deixo isso aí num compartimento, numa gavetinha da minha cabeça e falo, ok, entendi isso. E sigo a vida. Não aprofundo, não reflito, não mergulho, e às vezes por medo mesmo. Porque sim. eu agora me recordei uma última live que eu fiz com o professor Renato e ele contando o processo dele lá atrás, quando ele teve contato com meditação, ele recebeu um livro do Osho, no caso dele, e ele começou a ler e ele falou, não, vou parar isso aqui agora, porque eu já senti que isso vai mexer comigo, que vai mudar muita coisa em mim,
e eu não quero fazer isso. Eu não estou aberto para toda essa mudança, para toda essa inversão de paradigma. Então, requer coragem, requer uma escolha, requer uma presença, um foco, mas sem isso, não adianta. Pode ser a constelação, pode ser a terapia, pode ser a religião, pode ser o caminho que a gente escolher. Se a gente não fizer o mergulho, não adianta. E esse mergulho, ele não precisa ser traumatizante. Ele pode ser Não. feito com gentileza, que eu acho que é isso que a gente tem de tão... que nos une tanto, que eu acho que é exatamente isso. A gente olha para esse mergulho de uma forma leve, né? Sim, Gi, acho que essa é a nossa conexão, acho que é a razão da gente ter se conectado, porque quando tem acho que vários caminhos, e tem caminhos onde eu já passei, e foram caminhos assim de dor, mas de uma dor de você falar, como eu saio daqui, né? E quando você sai às vezes assim, não querendo mais voltar ali, porque foi tão duro que você fala, meu Deus, se para tudo aqui que eu tiver que me conhecer, eu precisar passar por esse processo, não vai funcionar. E aí a gente descobre que existe uma forma mais leve de fazer. Exige coragem, mas é com amor, é com gentileza, é com acolhimento, né? E eu acho que isso vem muito trazer para o nosso projeto aqui. Como é que eu tenho esta vida mais leve, fluida, mas com não saindo dos desafios, porque a vida é um desafio o tempo todo, mas com essa clareza, com a minha autoanálise, o meu autoconhecimento, o olhar para mim e saber melhor quem sou eu. Para o ponto de relacionamento, eu digo uma frase que é: o óbvio não é óbvio. Então, às vezes, num relacionamento, a gente imagina que o outro sabe aquilo que a gente quer, que a gente deseja, até porque às vezes tem relacionamento que a gente está há muito tempo nele. Então, a gente imagina que o outro já nos conhece. E muitas vezes a gente não se conhece nem a nós mesmos, né? Então, Como que o outro vai conhecer, não é verdade, Paty? exato! Então, tirar este olhar, né, de que o outro tem que nos conhecer, que deveria ser óbvio para o outro, que já está com a gente há tanto tempo e não nos conhece. Tirar estes pesos, né, Gi? E Sim, desapegando destes pesos e ter este olhar sim, mais carinhoso. Será que é isso mesmo, né? sim. Que acontece do outro lado? E eu acho também importante pontuar que às vezes chega ao fim, né? Tem relações que Sim, realmente cumpriram o seu papel, existem, né? sim. E as despedidas são necessárias. Às vezes não são rompimentos que são necessários, mas afastamentos, reposicionar, né? Nós nos reposicionarmos em alguns relacionamentos. Cada um tem a sua especificação, né? Quer dizer, cada um tem uma forma de lidar, tem questões que precisam ser observadas, mas às vezes a gente precisa mesmo se despedir. E essa despedida precisa ser feita com amor e respeito. E muitas vezes não é nem mais uma questão da gente se despedir de uma relação atual, mas é se despedir de uma que já terminou há muito tempo e que a gente segue vinculado. Isso é uma coisa comum que eu vejo. Vínculos que ainda pesam até hoje na nossa vida, seja até um vínculo com um ex-chefe que eu tenho raiva, com uma antiga amiga da qual eu guardo mágoa, de um ex-namorado que eu não consigo de jeito nenhum perdoar, né? Então, existem muitas despedidas necessárias que não são de relacionamentos atuais. São relacionamentos que às vezes já tem 10, 15. Eu já atendi pessoas que já tinham 30 anos que tinham se separado ou que tinham se afastado de uma pessoa e que ainda vivenciavam essa mágoa
e essa dor. Então, como fluir também em relação a coisas passadas, relacionamentos passados. E como perceber o momento de eu me afastar um pouquinho mais, né? Então, opa, nesse relacionamento eu posso sim estreitar os laços, mas eu posso também estar um pouco mais distante, de modo que se o outro precisar, ele pode me pedir, ele pode me chamar, como você disse, ele pode expressar, e aí sim eu vou, se eu sentir que devo, mas eu me resguardo com uma certa distância. Então, existem inúmeras situações, inúmeros contextos, mas eu acho que em todos eles a gente pode sim se posicionar com mais leveza e fluidez. Sim, e voltamos ao ponto de qual é o nosso lugar, né, de olhar para Opa, isso. Qual lugar eu ocupo em todas as minhas relações, em qualquer uma delas? Estar no meu lugar. Estar no meu lugar é aquilo que me permite ou possibilita eu estar com essa força, eu estar ao mesmo tempo forte e com leveza, né? Potente e com fluidez. E é sim. sobre isso, né? A nossa proposta é que a gente possa mergulhar nestes vários aspectos, que são muitos, né? A gente traz aqui uma pontinha do iceberg para falar, mas todos eles vai nessa direção, do nosso lugar, né? Sim, e muitas vezes, Paty, a gente acha que a gente está no lugar certo. Porque Sim. por amor, por amar muito, por gostar demais, a gente assume um lugar e a gente carrega o peso do outro. Isso é a coisa mais comum na vida. A gente carrega o peso da mãe, ou a gente carrega pelo pai, ou pelo marido, ou pela esposa. E aí a gente sai do nosso lugar e a gente se sente injustiçado e a gente acha que as pessoas todas são ingratas. Porque, poxa vida, eu estou aqui fazendo tudo. Quantas pessoas não chegam e dizem assim: sou eu quem carrego essa família nas Sim. costas, sou eu quem carrego esse grupo de amigos nas costas. E é engraçado porque a gente às vezes acha que isso é um sinônimo de força, de valor. Lá dentro da gente, a gente se sente bem sendo assim, a gente fala, puxa vida, eu sou uma pessoa de fibra, eu sou esteio de tudo isso. Mas isso tem um peso para nossa alma tão grande que muitas vezes a gente se vê depressivo, sem vontade de levantar da cama, a gente se vê não valorizado, a gente se vê invisível, a gente se vê de tantas formas, e só porque, não é só, né? Mas entre aspas, Sim. só porque a gente está fora do lugar por amor. Nós somos amorosos por natureza, mas isso não é saudável. Não é saudável. Nem um pouco, né, Gi? Você sabe que essa semana, com relação ao Dia Internacional das Mulheres, logo de manhã eu participei de uma reunião que a pessoa chegou e disse assim: Feliz Dia das Mulheres, né, para vocês que são guerreiras. E aí, quando a pessoa falou guerreiras, eu fiquei pensando, né? O guerreiro no sentido de luta, no sentido de... Me trouxe um sentimento assim que eu falei, nossa, não é nesse lugar que eu gostaria de estar, de guerreira, de bravura, mas no sentido de guerra, no sentido de confronto. Por quê? Porque eu sei o quanto isso trouxe de dor, de sofrimento, de tristeza para quantas gerações, né, que a gente teve aí de mulheres. Então, eu conecto com este ponto que você está trazendo. A gente pode estar no nosso lugar, ter força, ter potência, mas também ter esse sentimento de gentileza, de não precisar ser, sabe? Às vezes eu vejo que as pessoas falam deste lugar como se fossem salvadores, sabe? Da pátria. E, na Uhum. verdade, esse lugar é um lugar muito difícil de estar, muito desafiador de Sim, estar, tanto né? para homens quanto para mulheres, Paty, porque Sim, diariamente a gente vê isso nos trabalhos, entendeu? Homens e sim, mulheres que assumem esse papel de salvadores, né?
assumem sim, por amor, assumem pelas circunstâncias, muitas vezes foram colocados nesse papel. Quantas sim, pessoas, quantas famílias que tiveram o pai que faleceu cedo, a mãe sim, que faleceu nova, e aí um ficou nesse papel de pai ou de mãe, um assumiu isso por amor, um foi colocado nesse lugar. Só que isso para a alma é um peso insuportável, porque até por um tempo a pessoa consegue carregar, mas chega um momento em que a pessoa ela tem a missão dela de vida, ela tem a trajetória que a alma dela busca. E se ela aceita outro caminho, carregar os pesos de outras pessoas, como ela pode carregar o dela? Então, isso não é egoísmo, e eu acho importantíssimo falar sobre isso. Isso não é, ao contrário, quando eu aceito carregar o peso pelos outros, eu enfraqueço esses outros. E quando eu tomo consciência disso, aí eu percebo como eu posso demonstrar o meu amor de uma forma saudável. É indo para o meu lugar, estando à disposição para ajudar quando o outro precisar, quando ele solicitar, mas no meu lugar. Isso sim traz força para esse outro, porque esse outro agora pode assumir o lugar dele, esse outro agora pode fluir, ganhar força, sabendo que eu estou ali do lado, mas que ele também tem condições, ele também tem forças para isso. sim. E fico mais leve para seguir o meu caminho, né, Gi? Sim, todos ficam mais leves. Num primeiro momento é difícil. Como é difícil sair de uma posição assim? É difícil. Como é difícil ir para o meu lugar. Muitas vezes é abrir mão de um status, de um poder, de um lugar onde eu me sinto reconhecida, onde eu me sinto valorizada, ir para um outro lugar, né? Mas nesse lugar pequeno, esse lugar é muito mais leve. E dele eu consigo sim me conectar comigo, eu consigo fluir com a minha missão espiritual, com a minha missão familiar, com tudo aquilo que eu vim fazer aqui. E a Elaine comenta aqui, eu quero ler, ela diz: eu sei bem o que estão falando. Vivo isso há 9 meses, porque perdi minha mãe, que cuidei há mais de 14 anos e sigo cuidando do meu pai. Estou esgotada, frustrada e desacreditada. Desisti do meu relacionamento. Não entendi se ela desistiu do relacionamento a dois. Mas sim, querida, quero esclarecer algo. Isso não quer dizer que a gente não deve cuidar dos pais, não é isso, né? Quando eles estão doentes, quando eles estão mais velhos. Mas a gente tem que aprender a fazer isso do nosso lugar de filho. É diferente cuidar deles de um lugar de filho ou cuidar deles de um lugar de mãe, né? Então, quando eu vou para esse lugar, eu não tenho força porque eu não sou a mãe, eu não consigo, eu Sim, vim deles, né? sim. Então, é importante ir para o seu lugar, porque você merece também seguir adiante, com a força deles, mas seguir do seu lugar, podendo fluir no seu relacionamento a dois também. Sim, eu não consigo ver aqui, Gi, não sei por que travou para mim, não aparece os comentários, então eu não Você sei, sabe, não Paty, que eu consigo acho ver. que isso é um negócio que tem acontecido sempre comigo. Quando eu sou É, convidada, ah, ah, trava e eu não consigo ler ah, nada. Quando eu é, tô o meu como travou. host, eu Ah, consigo ler. Eu não sei, é alguma coisa do Insta, não sei, mas olha, a é, Camilinha diz: nós filhos somos pequenos, não conseguimos carregar o que é dos nossos pais que são grandes. É exatamente isso, querida. Nós somos pequenos, e aqui eu não estou dizendo que as pessoas às vezes quando escutam essa frase, elas se ofendem, né? Mas é pequenos em relação à grandeza de todos os que vieram antes, né? Quando eu digo um lugar menor do que os pais, automaticamente eu já me coloco numa posição de gratidão pela minha vida. Automaticamente eu vou para um lugar muito humilde, muito amoroso, de dizer internamente para mim: todos aqueles que vieram antes
são muito maiores do que eu, porque se eles não existissem, se eles não tivessem enfrentado tudo o que enfrentaram, eu hoje não estaria aqui. Então, é nesse sentido, e como é importante fazer isso para fluir nos relacionamentos, né, Paty? Sim, com certeza, com certeza. E que bom, né, Gi, estar aqui mais uma vez, né, compartilhando com as pessoas. Isso é um pouquinho do que a gente vai trazer na nossa vivência, né, do dia 2 de abril, uma vivência presencial, que a gente vai ter a chance de estar ali juntinhas com as pessoas que sentirem vontade de estar com a gente. E são esses assuntos que a gente vai trazer, que a gente, na verdade, né, Gi, vai deixar fluir, porque a gente Sim, sente muito que as pessoas que estão ali, acho que um ponto interessante de relacionamento, que eu não sei se a gente comentou aqui, é que por mais desafiadores ou maravilhosos relacionamentos que a gente tenha na vida, de uma forma geral, nada é por acaso. Temos as pessoas nada. certas na nossa vida, né? Todos os que vêm, vêm para ensinar e para aprender com a gente. A Roberta comenta que está saindo de um casamento de 16 anos completamente perdida. Roberta, o que eu tenho para te dizer é, se você conseguir fazer essa despedida internamente, aqui quando eu falo da gente com a gente mesmo, né? Claro que num segundo momento a gente pode fazer isso com o outro, mas se você puder, dentro de você, reconhecer com muita gratidão tudo que esse relacionamento te trouxe, tudo que te ensinou, nas partes mais fáceis, nas mais difíceis, o quanto você cresceu com isso, o quanto que você pôde aprender e se despedir verdadeiramente com esse olhar amoroso, com esse olhar que dá o lugar para o outro, que consegue de alguma forma entender que o outro para sempre vai estar na sua história. Você consegue desfazer esse vínculo de uma forma suave para que você possa estar inteira e pronta para seguir adiante. E, gente, tudo isso que a gente traz aqui a gente vai falar nesse curso, porque a ideia é trazer a teoria, mas também fazer movimentos. Então, ajuda muito fazer movimentos sistêmicos, por exemplo, de despedida de um ex, como é o caso da Roberta, de, de acolhimento, por exemplo, do feminino, do masculino, ou de olhar para alguém que nos incomoda muito. Enfim, a gente vai fluir, como a Paty trouxe aqui, a gente vai fluir com as pessoas que estiverem ali, com as questões que forem surgindo, para que a gente possa fazer um encontro mesmo, né? Nada de só uma teoria e falar, a gente quer sentir para que realmente, através desse encontro, existam curas, existam passos, que cada um possa sair dali com um pouquinho a mais, né, Paty? Sim, maravilhoso, Gi. É isso. Então, a Elaine que trouxe esse ponto para a gente está super convidada, não só ela, mas como ela trouxe esse ponto para a gente, né? Que de repente é o momento de começar a dar esse espaço aí junto com a gente, né, Gi? Então, Sim. é Bem, isso. semana que vem nós estaremos num Sim, novo horário, segunda e quarta ao meio-dia. Nós estamos testando horários. A gente sabe que o que é bom para uns não é bom para outros, mas a gente quer vir várias vezes até o dia do curso, dia 2 de abril, para explicar para vocês o que é que a gente vai falar, qual que é a ideia, fazer esse convite. Quem sentir lá dentro que o que a gente fala ressoa, está super convidado para vir passar um dia inteiro presencial com a gente em São Paulo, num lugar delicioso que é a Casa Casulo. O link está no nosso perfil, tanto no meu quanto no da Paty. E a gente vai fazer também um encontro online, gratuito, no dia 27, um 7. domingo, às Sim. 17 horas, para que vocês possam também sentir um pouquinho mais do que é o movimento que a gente vai trazer, do que a gente vai ouvir, né? Essa troca, como que vai ser. Então, também já estão convidados. Acho que a gente precisa colocar o link, né, Paty, para se inscreverem para Sim, esse Zoom, né? sim. Vamos preparar o link e colocar também na bio, deixar disponível já.
Ai, Como sempre, muito a bom. Tati querida da Casa Casulo tá aqui. Beijo, querida. Que legal. Enorme. Beijo, Tati. Eu não consigo ver quem entra aqui. Tô travada. Tá travada, mas tá tudo certo, eu te conto. Então tá bom. Gi, mais uma vez, gratidão pela tua presença, companhia e abertura aqui. Gratidão, E a todos Tati. que estiveram com a gente aqui, é sempre muito especial. Receba o meu beijo muito carinhoso. Beijo a todos e segunda, meio-dia, temos live de novo. Todos convidados. Sim. Chamem os amigos, quem vocês acharem que pode se beneficiar com esse olhar, com esse papo. Esperamos vocês. E compartilhem as lives que ficam gravadas, né, Gi? Compartilhem com quem acharem que faz sentido. Um beijo a todos. Obrigada. Até mais. Beijo, querida. Até mais.